Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo os deputados Luiz Paulo, do PSDB, e Paulo Ramos, do PSOL. Mas antes de continuar o nosso debate, vamos a um recado de Niterói. Olha aí uma oportunidade para você que vive em Niterói ajudar a sua cidade a ficar ainda melhor no futuro. A Prefeitura de Niterói criou o Planejamento Participativo, uma ideia muito bacana onde a população pode definir as prioridades de Niterói para os próximos 4 anos. As suas ideias e opiniões podem virar obras e realizações. E ninguém melhor do que você, que vive em Niterói, para saber o que a sua cidade mais precisa, não é mesmo? Acesse o site participaniterói.com.br e participe. Para os jovens até 23 anos, há o Planejamento Participativo da Juventude. Não deixe de participar, participaniterói.com.br. O futuro de Niterói é você quem decide. Muito bem. Há outras questões importantes, outras medidas importantes de luta do governo do estado para reequilibrar as suas finanças. Por exemplo, uma questão que desde a época em que eu, fui secretário de comunicação do estado, eu me lembro que a governadora Rosinha brigava, ou havia reuniões em Brasília, inúmeras reuniões, algumas das quais eu participei, para tratar do ressarcimento da Lei Candir. E até hoje isso não aconteceu, agora parece que há um prazo definido pelo Supremo para que o Congresso regulamente, mas até agora não há nada e o Estado tem sido sangrado em bilhões e bilhões com essa desoneração das exportações. Deputado Luiz Paulo, isso pode ser resolvido realmente? Pode. Primeiro, pode, deve e tem que ser resolvido, porque não é uma questão só do Estado do Rio de Janeiro. São as 27 unidades da federação. A União deve, primeiro, a Minas Gerais, é o maior favorecido, porque é por causa do minério. Sim. Depois é o Rio de Janeiro, por causa do petróleo. E depois é o Pará, por causa de minério e por causa da carne, porque a exportação da Lei Candir só incide sobre a produção primária e os semi-elaborados, né? Não é sobre o industrializado, não entra. Então, tem aí uma dívida histórica com o Rio de Janeiro que pode chegar a 50 bilhões, de 97 até a presente data. É muito dinheiro. E no Brasil inteiro é 10 vezes isso. Ora, então você pode, lá no Congresso Nacional, ele regulamentando, você pode, uma parte desse dinheiro, servir para o abatimento da dívida. Sim. Agora, qual seria o valor que o Rio deveria receber caso se regulamente esse ressarcimento? Olha só, esse número varia com a exportação, mas é algo como 2 a 4 bilhões por ano. Ô, Ricardo, sim, Bruno, em dinheiro de hoje. Nós conversávamos aqui no intervalo. O presidente está no seu pacote de bondade. Por que ele não regulamenta a Lei Candir por medida provisória? Uma medida de correção. De correção. Se ele não quiser regulamentar... De justeza, de correção. Mas eu disse isso a ele. Eu tive audiência, eu expliquei o negócio da Lei Candir, eu disse qual é a saída. Ele falou assim, essa Lei Candir é uma lei que tem um caráter até meio populista, disse o presidente. Eu falei para ele, presidente, olha só, se o senhor não quiser regulamentar, o Congresso o fará, se o Executivo não tomar iniciativa. Se brecar no Executivo ou no Legislativo, que o senhor discorda dessa lei, revogue esses dispositivos. Acabou. Pronto, por quê? Simples, né? Porque nós vamos aí receber esse ICMS da exportação. Acabou. A bem da verdade também. Agora, só uma perguntinha. Deputado Luiz, Paulo Ramos, o senhor acredita que o Congresso vai regulamentar isso até 30 de novembro? Não acredito. Ou se não regulamentar, o Tribunal de Contas da União vai regulamentar isso? Nós vamos ter em 18 esse dinheiro? O Congresso não vai regulamentar, porque isso não está na pauta do modelo liberal do Estado mínimo. O que está na pauta do modelo liberal do Estado mínimo é a lei de responsabilidade fiscal, é a fixação de tetos, exatamente com o objetivo de aniquilar os serviços públicos e aniquilar o servidor. Por quê? Porque esse modelo liberal está sendo vitorioso. Ele vem fazendo com que, a cada dia, responsabilidades públicas, as mais caras, sejam transferidas para a iniciativa privada. Estamos vendo aqui a saúde, com as famigeradas OS. Olha aí. E sempre, e é preciso dizer, há um custo muito maior do que
se a E administração contratação de fosse OS tem direta. outra questão, porque é uma caixa preta, ninguém sabe exatamente os salários pagos pelas OS, há muita dúvida em relação a isso, os valores. O secretário de Saúde esteve aqui e disse que um desses contratos com as OS, ele cortou 1 milhão de um contrato desse mensalmente e tudo continuou igual, quer dizer, ou seja, o corte de 1 milhão não tem impacto nenhum, significa que esse negócio realmente é um negócio absolutamente Parece incontrolável, nem sediado no Rio de Janeiro. obscuro e uma caixa preta, em síntese. Deixa eu resgatar só duas coisas aqui. Uma delas o Paulo Ramos tocou no início. Mas fechando a Lei Candir, nessa conversa que esses deputados tiveram com o presidente Temer, Sim. ele me disse o seguinte: deputado, os senhores não têm um direito, os senhores têm uma expectativa de direito. Ora, a partir da regulamentação da decisão do TCU, se não acontece, o que decide o pleno do Supremo não vale nada. Porque não foi uma decisão monocrática, foi o pleno do Supremo que decidiu. Sim. Não. Então, para mim, se o pleno decidiu, há que ser cumprido. Pode ser que até a regulamentação seja uma regulamentação que seja pífia. Segunda coisa, para ficar claro, a corrupção na despesa, ela é pequena perto da corrupção na receita. Então, se você está vendo esses números imensos na despesa, quando você entrar na receita, se cair a Lava Jato cair lá dentro do CARF, que é a Junta de Revisão Fiscal da União, Não, já caiu. mas cai com toda firmeza. Só que administram, porque quais são os alcançados? Bancos. Os bancos, claro. Por quê? Porque o modelo que está aí, Para de privilegiar. corte de investimentos, tem o objetivo de honrar a dívida pública. E eu estou Os falando juros da isso dívida. porque agora, tem mais ou menos uns 2 meses, o Ministério Público do Estado, agora 2 meses atrás, criou um grupo especial somente para ver a questão dos incentivos e da sonegação. Somente para isso. Que nós queremos fazer aqui. E temos tido dificuldades. Só quero dizer que Não, na foi o questão da Ministério dívida, Público daqui da dívida pública, dizer, eu prestei uma homenagem à auditora fiscal Maria Lúcia Fatorelli. E ela trava uma luta muito grande, tentando demonstrar que o que o Brasil paga de juros da dívida pública engole 100 vezes, 200 vezes, qualquer discussão sobre o montante de Lava Jato. Correto. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebendo os deputados Luiz Paulo e também o deputado Paulo Ramos.